Olá, meu nome é Marcos, sou caçador de dinossauros e hoje vou trazer aqui pra vocês a análise desse incrível Carnotaurus de Jurassic World Fallen Kingdom. Fala, caçadores, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, eu estou com essa incrível peça que a propósito, antes de iniciarmos a review, a análise, eu quero dar um contexto bem legal dela, né? Como eu consegui adquirir e tal, um pouquinho da minha história com essa peça aqui, cara. Só pra vocês terem uma ideia, eu tava procurando ela mais ou menos aí por 7 anos, sim. Desde o lançamento dela, na verdade, né? Que eu acho que deve ser mais ou menos essas contas aí, né? Eu tô gravando em 2025 essa review e ela saiu em 2018, 2017. Então, eu acho que tá batendo aí as contas, mas enfim. Cara, essa peça foi lançada, né, na linha de Jurassic World Fallen Kingdom, né? A primeira linha da Mattel e, cara, como vocês podem ver, a Mattel já caprichou bem. Eu tenho certeza que é uma das melhores linhas, pelo menos na minha opinião. É uma das melhores linhas em questão de molde até, apesar de ter suas falhas e tal, né, como proporção, principalmente na parte dos pés. Mas ainda assim eu acho que é a melhor linha em quesito de proporção, textura e principalmente na parte de pintura, né, tanto que hoje, cara, você não acha dinossauros de Jurassic World com o mesmo nível de pintura da linha de Jurassic World Fallen Kingdom. E, enfim, eu lembro, né, quando eu me deparei com os dinossauros da Mattel pela primeira vez, foi na loja ReHap, e aí eu tava lá, cara, e eu encontrei esse Carnotaurus aqui e esse Tiranossauro que eu vou trazer aqui pra vocês no segundo vídeo. A propósito, esses vídeos vão ter parte 2, né, e enfim, cara, eu tinha encontrado desses dois, porém é aquilo, né, quando você é um pouquinho menor, mais criança, você sempre vai gostar do maior, né. E ainda esse T-Rex tinha um detalhe, que ele abre a boca e tem a sua língua soltada no meio. Vou tentar trazer ele um pouquinho aqui, só para vocês conseguirem ver. E também tomando cuidado para o Carnotauro não cair. O meu, esse aqui não é o T-Rex que eu comprei na época, né? Acabei trocando aqui, o meu quebrou. E esse aqui, ele funciona, só que você tem que articular um pouco para o dinossauro poder fazer o mecanismo. É, cara, é um pouco difícil. Como eu mostrei na review lá de 5K, da análise de toda a coleção. Você vai pegando jeito, mas fica fácil, ó. Já tá bem aquecido. Então, eita, quase que eu derrubo aqui o carno. Mas enfim, esse tiranossauro tinha esse fator que me chamou a atenção e acabei adquirindo ele. E por fim eu acabei deixando o Carnotauro de lado, só que eu ainda tinha interesse, né? Até porque, pô, uma das coisas mais legais desse carno, deixa eu deixar o Rex aqui de canto, uma das coisas mais legais dele é esse mecanismo de mordida. E é aquilo, né? Eu falei, eu vou pegar o T-Rex e depois eu pego esse carno e tal, pra dezembro e tal, Natal. Até porque o Rex eu ganhei de Dia das Crianças e é raro eu ganhar presente de Dia das Crianças, né? Porque meus pais sempre davam presente de aniversário ou Natal, aniversário e Natal. Só que é aquilo, né? Eu esperei e tal, e quando foi dezembro, obviamente essa peça já tinha sumido do mercado, né? Antes mesmo, até de agosto, a peça já tava em falta, cara. E em um mês sendo lançada aí, já tinha esgotado. Eu lembro que o pessoal tava desesperado pra conseguir esse Carnotauro, e eu era uma dessas pessoas. E eu só fui ter ele agora em 2025, né? Então, se passou um tempinho aí, e vou dizer, hein, eu consegui ele por um custo benéfico ótimo, excelente. Eu consegui ele, tipo, né, eu comprei ele num lote, como vocês viram lá no unboxing, mas o dinossauro por si só custou, eu acho que aproximadamente R$132, ou seja, foi um custo benéfico muito bom, levando em conta que ele era vendido por 180 e tal. Apesar de ele ter suas marcas de uso que eu já vou apresentar na análise aqui, tá ótimo, sabe? Tá perfeito, excelente. Eu não tenho o que reclamar a respeito disso. E o principal, ele funciona. Que já é, cara, um ponto positivíssimo. Até porque o carro-chefe dessa miniatura é esse mecanismo que, cara, é sensacional. E pena que a Mattel não produz esse tipo de mecanismo mais. Pelo menos não que eu me lembre nas linhas recentes, né? Mas enfim, vamos então para a análise desse dinossauro, né? Que, como vocês podem ver, cara, ele possui uma texturização muito boa, muito interessante, até para a época que ele foi lançado, né? Sendo um dos primeiros dinossauros da linha de Jurassic World Fallen Kingdom e sendo um dos primeiros dinossauros que a Mattel fez. Então,
A parte de textura e tudo mais é bem legal, bem trabalhada. Ele possui umas dobrinhas, ele possui umas texturas, umas corcovas aqui nas costas, né? Uma carapaça dura, o que é característica do dinossauro do Carnotauro, né? Tanto no filme quanto do animal da vida real. Seu rosto também, cara, ele é bem texturizado e tal, é bem trabalhado. Com certeza eu acho que é a parte que mais me chama atenção, sabe? Principalmente quando você pega e compara outros carnos e tal. Definitivamente eu gosto muito do trabalho de texturização que a Mattel fez nesse bichão aqui. Agora, outra parte que eu gosto também, e que eu até fico triste que a Mattel não tenha, sabe, reutilizado mais, é o molde. Porque apesar de, já apontando aqui os defeitos, eu acho, né, olhando assim, que eu tô olhando daqui, né, eu posso dizer que eu acho o maior defeito do molde dele talvez seja os pés. E nem isso, sabe, eu não acho que os pés são tão exagerados assim. Tem peça que é muito mais, e eu acho que não é o caso desse Carno, sabe. Apesar de ainda assim ele ter uns pés exagerados, eu ainda gosto. Eita, tentei tirar a mão aqui pra vocês até poderem analisar o pé aí e comentar o que vocês acham, mas cara, ainda assim é bem trabalhado. Eu gosto como esse Carnotauro tem aí uns pés até que proporcionais entre muitas aspas. É que hoje você pega e compara peças mais recentes da Mattel, como essas da linha de Rebirth, cara, os pés dos dinos estão sensacional, sabe? Tá uma proporção incrível. E pra época esse Carnotauro era perfeito, literalmente perfeito. Eu gosto também do molde da cabeça e tal, cara, que é a minha parte favorita desse dino, pelo que pareça, é essa parte da cabeça, eu gosto. E né, temos aí o corpo do urso, que é bem legal, bem condizente com o dinossauro que vimos no filme, e a cauda, né, que curiosamente às vezes é um dos maiores defeitos do dinos, né, ou é o pé ou a cauda. É algo bem proporcional. E falando em proporcionalidade, vamos medir a peça, né, que eu tô aqui com uma fita métrica e dá pra gente pegar e ter uma noção qual é o tamanho dele. Cara, pegando aqui da ponta do focinho até o final da cauda, ele dá uns 39 centímetros, né, de comprimento, ou seja, um dinossauro bem grandinho até, para um dinossauro médio, detalhe, né, um dinossauro da linha média. Agora vamos ver na parte de altura, isso se eu conseguir deixar esse Carnotauro numa posição mais estática. Aí, perfeito. Deixa eu dobrar aqui para conseguir medir para vocês. Cara, ele mede aí em torno de uns 19, 20 centímetros de altura, ou seja, é uma peça muito grande, é muito legal, sabe? Apesar de ser um dinossauro médio. Lembrando que depois a Mattel lançou outros Carnotauros bem maiores, né? Que a propósito, na segunda parte desse vídeo eu vou fazer a comparação. Já vocês vão entender no final dessa análise e review. Enfim, aliás, detalhe, né? Outros Carnotauros que foram lançados pela Mattel, infelizmente não utilizaram esse molde. O que, cara, me deixou bem triste, né? Decepcionado, porque eu lembro, né? Que eu não tinha conseguido o Carnotauro na época. Anunciaram que ia sair um Carnotauro na Permatech. E quando lançaram, né? Mostraram a divulgação, né? De fotos promocionais do Dino, cara. Me decepcionou muito, porque esse molde pra mim era perfeito e tal. Aí temos, né? O Carnotauro da Permatech. Aqui depois teve uma repintura que se tornou o Touro. Que a propósito vou fazer, né? A comparação desses dois no segundo vídeo. A propósito, eu quero fazer um vídeo só de comparação desses dois, né, em específico. E, cara, no geral é isso, sabe? No quesito de proporção, eu gosto muito desse Carnotauro, mais por isso. E principalmente pela pintura, pelo trabalho de pintura. Apesar de eu achar que todos os Carnotauros têm uma pintura, uma padronização de pintura bem padrão, sabe? Não há nenhum que se destaque mais que o outro, nem mesmo esse Carnotauro, levando em conta que eu acho que ele é um dos melhores na questão de pintura, ele não tem algo que se destaque muito. Só gosto da coloração dele mesmo, achou esse vermelho, né, meio vinho, bem destacado, eu gosto, cara. Dá uma característica muito bacana a esse dino. E vamos começar aqui pela parte da cabeça, né, como podemos ver, o dinossauro, o material dele, né, é essa coloração vermelha aqui. E temos aí a tinta, um pouquinho mais escura, né, tá mais para marrom do que preto, pintada aqui na peça, né? E essa parte aqui mesmo do chifre e tal, como vocês podem ver, dá para seguir aqui o molde certinho. É a coloração essa coloração marrom mesmo.
essa coloração preta, não é pintura. E aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver a separação também. Aqui, a partir daqui é pintura, tudo pintura a partir daqui. Aqui na parte da frente, até o focinho do dino é um molde com plástico emborrachado até, né? Por conta, pra não machucar as crianças e tal, que fossem brincar com o dino na época. É com essa coloração marrom. Já aqui é tudo pintura e dá pra ver pelo desgaste, né? Que a propósito eu já vou comentar sobre isso. Vamos comentar primeiramente da pintura, né? Que segue até o meio da cauda, né? O que já tá bom, melhor do que aquela interrupção abrupta que a Mattel faz normalmente. Já tá ótimo, perfeito. E o botão mesmo, eu jurava que ele era tipo marrom, né? Que ele foi encaixado depois, mas não. Ele tem uma coloração, a mesma coloração do plástico aqui, né? Que é esse vermelho. Esse botão, só que pintaram ali por cima. Não, achei essa escolha bem diferente da Mattel. Normalmente ela faz o botão com a coloração que é o dorso, né? Que normalmente é sempre um tom mais escuro e tal. Mas curioso, e eu acho que eles faziam isso na época até pra seguir, né? A tonalidade e tal. Porque tem dino, exemplo, a própria Indominus, que tem né, um botão com a coloração do dorso, só que o botão é um pouquinho mais escuro do que o dorso. Então, pra não dar esse contraste, a Mattel fazia isso, sabe? E, enfim, ele também possui uma pintura aqui na coxa dele, né? Seguindo também com esse marrom um pouquinho mais escuro. Aqui dá pra ver que é um pouquinho mais preto, dá pra ter uma diferenciação entre os dois, dá pra ver, né? Um pouquinho, minimamente, há uma diferenciação. E também ele possui aqui pinturas na parte das garras, né, do pé e tal, menos nessa garra aqui, né, que é padrão da Mattel. Acho que o Espinossauro é o único que possui essa pintura, pelo que eu vi. E fora isso, eu acho que... detalhe, e ele tem o ventre, né, eu já ia encerrar, mas ele tem um ventre todo branco, né, que infelizmente ele não segue até o final da cauda. Mas no geral é isso, em questão de pintura, né, a peça é bem trabalhada e tal, e como vocês podem ver, o meu dinossauro ele tá bem desgastado. Esse eu acho que é o maior problema dessa peça pra mim, em todos os sentidos, né. Já vou entrar na parte de articulação, mecanismo e tal. Ele tá bem desgastado, como vocês podem ver aqui, ó. Essas bolotas que era pra ser tudo marrom escuro aqui, tá essa coloração vermelha, porque né, o dono não teve tanto cuidado assim. Aqui também na parte da cabeça dá pra notar e tal. Então é aquilo, né? A Mattel... Essa nem é culpa da Mattel, é na verdade culpa do dono antigo, ó. Aqui o ventre também tá bem acabadinho. Eu até poderia repintar e tal, mas não vai ser o caso. Primeiro que eu não tenho material, segundo que eu não manjo muito. Eu tô com medo até de estragar a peça se eu fizer isso. Então eu meio que vou deixar assim, e não é como se tivesse a pior coisa do mundo, não vou mentir. Comparado a muitas peças que eu já recebi, essa aqui tá até que legal, mano. E sem contar que a peça já vale por si só, sabe? E agora, indo pra parte de articulação, para finalizar o vídeo, temos, né, a famosa articulação nas pernas, que o meu, ele tá bambo, como vocês podem ver, o dinossauro, ele tem uma travinha, ó, essa travinha aqui. Eu acho que dá até pra ouvir o som. Mas, enfim, o meu, ele tem um problema de estabilidade, como vocês podem ver. Durante o vídeo inteiro eu tô tentando manter ele em pé e tal. Não que seja difícil, não é difícil. Mas é chato, querendo ou não, dependendo. Às vezes eu vou mudar um pouquinho da perna e o dinossauro fica todo bambo. Aqui também tem a travinha e tal. O que era ótimo na época, né? Até porque, ó, podemos ver, depois de 7 anos ainda o dinossauro fica em pé por conta dessa trava. Apesar de ter uma dificuldade, uma hora ou outra, ainda assim fica em pé. Ele também possui articulação na parte dos braços, né? Que é mais pra frente, pra trás. Eles até podem abrir, ó, como vocês podem ver. Mas é mais pra frente e pra trás. E nem dá pra ir tão pra frente assim. Até dá pra ele ir um pouquinho pra frente. Só que o meu medo é quebrar, né? Então eu não vou ficar forçando muito não, pra não estragar a peça. Mas ela é bem trabalhada e tal, no quesito de articulação. A cauda também, ela gira em bola, que honestamente eu não entendo. Tem gente que até gosta,
né? Até porque dá uma diversidade maior e tal, mas se fosse só assim, eu acho que tava bom. Mas honestamente, é uma articulação bacana, sei lá, para quando você não tiver tanto espaço numa prateleira, como é o meu caso, você poder, sei lá, se o dinossauro não cabe assim, você coloca ele assim, entendeu? E isso é da hora, mas a pose padrão mesmo é a mais bacana de deixar, né? Que é assim, alinhado com o seu dorso, né? Que é o marrom escuro. E por fim, para finalizar, temos esse mecanismo aqui, que você aperta o botão e o dinossauro vai devagar e morde. Cara, é muito legal. Esse é com certeza uma das coisas que mais chama a atenção dessa peça, sem sombra de dúvida alguma. Cara, definitivamente vale muito a pena comprar essa peça por conta disso. Eu gosto. E definitivamente isso é algo muito legal, cara. E uma coisa que vale ressaltar é que eu não sei agora qual eu vou lançar primeiro, se vai ser esse vídeo aqui do unboxing, ou o do unboxing não, da review, ou o da restauração da peça. Ele vinha, cara, com umas massinhas grudadas na boca. Tanto que até tenho aqui um pouquinho, que depois eu vou dar uma tirada, né? Porque, aí, apesar de, né, não dá pra ver aqui direito, não ter tanta massinha agora, cara, naquele dia lá que eu fui tentar tirar, até gravei vídeo pra trazer pra vocês, tinha muita, tipo, muita mesmo. Aí, eu acho que eu já consegui, só na unhada aqui. Aí, ó. Não sei se vai ficar, aqui, ó, esse pontinho aqui. Agora eu tirei, ó. Enfim, o dinossauro tava cheio de massinha e tal. Cara, foi mó trabalheira pra tirar, tanto que eu nem consegui gravar o vídeo direito. Eu tive que colocar um áudio por cima, né? Eu falando e tal, pra eu não perder total o conteúdo e todo o tempo que eu tive ali. E também pra trazer conteúdo pra vocês, de uma maneira mais dinâmica. Cara, foi complicado, mas no fim deu certo. Tá tudo em ordem e o dinossauro funciona normalmente. E sem contar que de pouco em pouco tá saindo essa massinha, né? Mas no geral é isso, cara. Espero que tenham gostado do vídeo. E como citado, eu tinha duas coisas pra citar. A primeira delas é que esse vídeo vai ser separado de duas partes, não só esse e outros vídeos do canal envolvendo review. Que eu vou trazer a peça pra análise e aí depois eu vou trazer um segundo vídeo trazendo a comparação dela com todas as outras peças da coleção, tanto da minha coleção quanto até mesmo da coleção de Fallen Kingdom, que eu tenho agora uma grande variedade e eu tô louco pra trazer. E vou trazer também uma review, acho que só dele e do Carnotauro, né, comparando as duas peças. E é aquilo, vocês viram aí o especial de 5K, vocês estão atentos ao unboxing. Qualquer peça que vocês tiverem que querem que eu analise, ou até mesmo traga review e tal, é só vocês comentarem aí embaixo, vocês sabem, o canal é de vocês. E outra coisa era envolvendo os especiais, né? Que eu não lembro se eu comentei nos vídeos, mas eu acho interessante comentar nesse. Eu não sei se ele vai ter uma grande visibilidade, até porque é uma peça que já faz tempo que lançou e tal. É mais novidade pra mim do que pra vocês, acredito eu. Mas, cara, eu tô querendo trazer alguns especiais, né? A começar pelo especial de 10k, que eu tô querendo trazer, né? De 10, 30 e 50, né? Que aí eu vou trazer mais os Apex da franquia, em questão de review, que aí seria a review de 10k. Seria os grandes predadores, né, como Teresino, Indominus, Giga e tal, esses dinossauros. Aí também eu tô querendo trazer no de 30k a review análise dos saurópodes, né, curiosidades e tal, envolvendo essas peças aí da minha coleção. E o de 50k seria trazer review de todos os espinossauros na minha coleção, né? Já que eu tenho 4. Apesar de eu já ter trazido, né, no primeiro vídeo do canal o de Spinosaurus Hammond Collection, eu vou trazer dos outros. E ainda eu tô para adquirir mais Spinosaurus da Mattel. Então vai ter conteúdo aí. E é aquilo, né? Apesar de ainda estarmos um pouquinho longe de todas essas metas, eu posso que vamos conseguir e tal. Novamente repito, se vocês tiverem ideias de conteúdo também, é só trazendo aqui. E eu peço perdão, né, por ter demorado de trazer uma review, né. Cara, tá muito corrido e eu gostaria de ter trazido bem antes essa análise e outras que eu vou fazer no canal.
Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço, caçador, e até o próximo vídeo.